Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. E eu queria aproveitar para pedir para vocês curtir, compartilhar e, se possível, comentar. Dá um coraçãozinho, dá um joinha, bota uma florzinha lá, só para dizer que você esteve aqui, tá bom? O que acontece? Hoje eu queria falar com vocês sobre mim, né? Porque vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, quem me acompanha, obviamente, sabe quem eu sou, sabe de onde eu vim, sabe que eu dou curso, sabe que eu faço tratamento terapêutico, né? E ultimamente eu tô fazendo curso de arquitetura porque sempre foi a minha paixão, sempre quis muito isso e agora eu decidi que vai ser a minha profissão. Eu quero viver disso, eu quero fazer isso, eu quero ser isso. E eu acredito que esse curso, essa direção vai me levar para o caminho mais feliz, melhor para mim, mais tranquilo para minha vida, tá? E isso é tudo em contato com os mestres, com os mentores, com toda essa questão. Tem tempo para tudo e agora chegou esse tempo, né? Mas eu queria contar para vocês hoje sobre quando eu era pequena, quando eu era criança. Eu tinha umas sacadas, eu tinha umas coisas que parecia fora da realidade, totalmente fora da realidade. Então, assim, eram umas sacadas, umas respostas, assim, que criança daquela idade não tem, sabe? Não é possível. E aí, eu sempre fui sonâmbula quando pequena, sempre, quando adulta também, tá? Véia já, sonâmbula. E aí, quando pequena, a minha mãe trancava a porta, colocava bacia, tinha um degrau, ela colocava bacia de água no degrau, para que se eu pisasse ali, eu me assustasse, acordasse, para não sair para a rua de noite. Porque eu abria a porta, eu saía andando, eles me pegaram diversas vezes indo para a rua, saindo no portão de casa e tudo mais. Então, eles tinham esse cuidado de me cuidar, me trancar, porque senão eu saía. E diversas vezes, eu lutava, aquele bebê de 3, 4 anos, lutando com um monstro dentro de casa de noite, madrugada. Lutava. Mas, gente do céu, era de chinelada, pegava pau, derrubava as coisas, andava atrás dos móveis, arrastava tudo. E os relatos, porque eu não lembro, né, gente? Os relatos eram assim, nossa, tinha tu dizia que tinha um monstro, que tinha um bicho, que tinha um monstro que tu ia matar. E aí, depois que eu fiquei véia, né? Depois de véia, eu comecei a entender tudo isso, porque eu não tinha conhecimento, eu não entendia o que eu estava passando. Para mim, as pessoas falavam que eu tinha problema, as pessoas falavam que eu tinha, sei lá, essa menina tem problema, ela não é normal. E aí, assim foi a minha infância toda. E quando eu fiquei mais velha, quando eu tive o André, que fazem 25 anos, né, que eu tive o André, eu comecei a entender algumas coisas, a ver algumas coisas, a ouvir algumas coisas, mas eu tava sempre negando, porque eu não queria. Eu via as religiões que tinha, o que conseguia me entender de alguma forma, em algum grau me entendia, e aí eu não queria porque eu tinha medo, tá? Eu tinha medo da Umbanda, eu tinha medo do espiritismo, eu tinha medo dessas coisas. Realmente tinha medo, eu não queria fazer aquele papel, eu não queria falar com espíritos, eu não queria falar com mortos, porque eu já tinha bloqueado isso quando eu era nova. Quando eu tinha 12 anos, eu pedi que eu não queria mais ver. Porque eu via as coisas, tava a pessoa parada na minha frente e do lado tinha uma pessoa morta com ela, um espírito. E aquele espírito se deteriorava, assim, ele caía os pedaços às vezes, assim, e aquilo me deixava muito abalada. Eu era sempre a louca da família, gente, porque era realmente demais, mas eu não conseguia entender, eu não conseguia expressar o que eu via. E muitas vezes eu sentia o cheiro, eu sentia as coisas. E quem me conhece, quem sabe, que é da minha família, que sabe, entende isso, entende que eu via mesmo, que eu sentia mesmo, que essas coisas aconteciam.
E quando eu comecei a ter os sonhos lúcidos, que eu comecei ali com 14, 15 anos, eu sonhava que alguém ia morrer, eu sonhava que ia acontecer as coisas, e acontecia, né? Então esses sonhos premonitórios, essas coisas, eram muito recorrentes. E uma vez eu vi um colega de trabalho, porque eu já tinha uns 18 anos, 17, 18 anos, e eu trabalhava num mercado que tinha açougue no Rio Grande do Sul. É assim, tem um mercado que vende arroz, feijão, tem a fruteira dentro desse mercado, tem a padaria dentro desse mercado e tem o açougue. Então, eu trabalhava nesse local e eu sonhei com o açougueiro, né? Eu não lembro mais o nome dele, eu só lembro do sonho. Eu lembro que era uma casa de madeira, sem pintura, que a madeira fica escurecida. Eu vi essa casa, vi ele sentado, uma janela dessas de abrir, de correr, sem veneziana, sem vidro, sem nada, era uma janela de correr. Eu vi ele sentado com uma cuia na mão, tomando chimarrão na beira do fogão, e ele levou um tiro. E eu fiquei, oi? Como assim? Eu sonhei isso. Cheguei na padaria, no mercado, primeira coisa que eu falei pro padeiro, porque eu era a primeira a chegar, mas o padeiro ia fazer o pão antes, então ele chegava primeiro. Eu cheguei e disse, Juca, sonhei com o fulano, que era o açougueiro, assim, assim, assim. E ele, credo, guria, que horror, meu Deus. E aí eu saí, fui fazer as minhas coisas, e eram umas 8 horas da manhã, o dono do mercado disse assim, nossa, vocês nem sabem, o fulano levou um tiro. E o Juca me olhou, sai daí, guria, peste. Tu não sonha comigo, criatura. Você é louca. E aí ele contou pro dono do mercado que eu tinha sonhado. Então, assim, eu estava lá. Hoje eu entendo isso. Eu entendo que o que ele estava passando, o que ele ia passar, ele não morreu, tá, gente? Ele viveu nesse episódio, ele levou realmente o tiro, mas ele foi socorrido a tempo, conseguiram. Ele voltou até a trabalhar e a gente nunca falou disso, tá? A gente nunca comentou sobre isso. E eu, pelo menos, não lembro da gente ter comentado. E realmente muitas coisas aconteceram nesse período aí. Então, eu vi caminhão descendo de ladeira, e aí depois no outro dia acontecia. Eu dizia, gente, pelo amor de Deus, entre em contato, fala com fulano, para não pegar a estrada tal, faça isso. E eles faziam tudo o que eu dizia, porque eles sabiam o que acontecia. Então, essa sou eu, tá? Que sempre teve muitos contatos, que sempre viu muita coisa. Só que com o tempo eu fui entendendo, eu fui compreendendo que algumas coisas a gente sim pode mudar, a gente deve mudar, e outras coisas a gente não deve mexer. A gente deve olhar para as coisas, entender, compreender por que elas estão acontecendo, e aí sim ver se é divino, se é pautável, se é verídico, se é importante mudar, tá? Porque as coisas, elas precisam seguir um curso, né? E na época eu entendia assim que era uma maldição. Eu entendia que era, meu Deus, por que eu? Por que comigo isso, né? E hoje eu entendo de uma outra forma. Eu entendo que se tá me mostrando é porque eu posso fazer alguma coisa. Então, hoje acontece muito de eu ver as coisas acontecendo no planeta, de eu ver diversas coisas que, se vocês olharem aí os videntes vendo, tsunami, desastre, vulcão, terremoto, avião caindo, que se vocês verem isso, a gente vê, todos veem, todos conseguem, entendeu? A gente acessa isso. Só que aí depende muito do que você vai fazer quanto a isso. Então, o que eu faço? Qual é a minha linha de ação? Eu vejo que está acontecendo, que é algo ruim, que não precisa acontecer, que está acontecendo por uma influência negativa, que vai atrapalhar a vida o plano divino de muitas pessoas, que vai interromper talvez algum plano que está em andamento para ajudar o planeta. Porque a gente não pensa só na gente, a gente pensa no planeta como um todo.
E aí eu olho, eu digo, ah, tá. Então eu vou lá, limpo, organizo, ajusto. A gente sai caçando quem tá atrapalhando, quem tá manipulando, quem tá dominando. Com a equipe que eu tenho, a gente sai em busca e caça esses seres para poder mudar o futuro, para mudar a função de destruição do planeta, né? Porque tem coisas que não são necessárias, ninguém precisa sofrer para evoluir, ninguém precisa passar por tragédias para evoluir, ninguém precisa perder os bens materiais para poder evoluir, né? Essa é a concepção. Então, quando eu vejo, quando eu tenho contato com seres, que eu converso com uma infinidade de seres todos os dias, e esses últimos dias aí que eu fiquei sem contato com você, sem gravar vídeo, eu tive contato com os seres de Orion e foram 4 planetas que eu fui visitar, que eles me mostraram em loco o que estava acontecendo espiritualmente, tá, gente? Eu não entrei na nave e fui lá no corpo físico, eu fui espiritualmente, né? Eles me levaram lá para ver. Então, acontece muito isso, das pessoas falarem as coisas e as coisas não se cumprem. Por que não se cumprem? Porque outra pessoa viu, foi lá e limpou. Daí você limpa. Você limpa destruição, você limpa terremoto, você limpa guerra, você limpa bomba atômica, você limpa muita coisa. Muito mal a gente consegue limpar. E isso vem com muita responsabilidade. A gente faz, mas a gente é cobrado também. A gente precisa agir de uma certa maneira. E aí, nessa história de agir de uma certa maneira, a gente acaba estagnando. Então, quando acontece isso, eu peço para parar. Quando eu sinto assim, ó, parou tudo, né? A vida parou, as coisas parou, o dinheiro não tá mais entrando, o relacionamento não tá andando, tu não tá conseguindo mais canalizar nada, então eu digo, não, então para, vamos começar de novo, vamos ver o que tá acontecendo, e a gente analisa as coisas para poder mudar, tá? Então é isso, contatos que começaram desde muito cedo, desde muito criança, de muito bebê, que continuam se perpetuando. Então hoje eu faço exatamente a mesma coisa que eu fazia quando eu tinha 2 anos de idade, que eu andava com o chinelo atrás do sofá matando bicho. E hoje eu faço a mesma coisa. Só que hoje eu uso umas outras armas, né? Então é isso. É só mais um pouquinho de mim, é só para vocês saberem um pouquinho as loucuras que passam aqui, que não são poucas. As lutas e as guerras, eu vou ainda pegar alguns dos meus cadernos que eu escrevi, algumas coisas, para contar para vocês alguns detalhes. E é isso, tá? Então não se assustem. Não tem necessidade de se assustar, não tem necessidade de ter medo, porque nós estamos guardando tudo, a gente está cuidando de tudo. Nenhum mal vai acometer sobre o Brasil, não vamos ter socialismo no Brasil, se Deus Nosso Senhor quiser, nós não vamos ter. Certo, pessoal? Então, assim, não é um trabalho que começou hoje, eu não tô aqui por acaso. Eu não tô gravando vídeo, contando essas coisas para vocês por acaso. E isso já vem desde sempre, desde quando eu tinha consciência, quando eu comecei a andar com 2, 3 anos, eu já andava caçando bicho por aí. E a gente continua. A gente só trocou as armas, a gente não tá mais andando com o chinelinho na mão ou com o mata-mosca tentando matar os bichos. A gente tá usando algumas armas um pouquinho mais fortes, né? Mas o trabalho não para. Não para nunca. Se você tem consciência ou se você não tem consciência, você está trabalhando. E essa é a melhor parte. Porque assim a gente vai conseguir construir um mundo melhor para nós e para os nossos filhos, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Até mais.